Entrevista do dia. A Receita Federal divulgou as regras do Imposto de Renda 2026. O prazo para entrega começa no dia 23 de março e vai até 29 de maio. E como todo ano, muita gente ainda tem dúvidas, até porque sempre tem alguma mudança, sobre quem precisa declarar, como fazer e o principal, como evitar problemas. Para explicar tudo isso de forma clara, a gente conversa agora com o contador e CEO da Master Prime Contabilidade, Ederson Rigon. Ederson, muito bom dia, seja bem-vindo, é sempre uma honra recebê-lo aqui. Bom dia, Suelen, bom dia, Jonathan, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, a honra é toda minha, obrigado pelo convite. Primeira pergunta, Ederson, neste ano de 2026, nessa declaração agora que começa dia 23, quem realmente precisa declarar imposto de renda? Vamos lá, a Receita Federal divulgou ontem essas regras. Aliás, estava todo mundo ansioso por essas regras, já imaginando que poderíamos entregar ontem, mas ela prorrogou para mais uma semana o prazo para início de entrega. Ontem foram só quem realmente deve entregar. Então, quem teve rendimentos tributáveis de salários, aluguéis, aposentadorias em 2025, de valor superior a R$ 35.584, isso aí teve uma pequena correção, porque o ano passado era 33.800, então em 2026 deve entregar quem teve rendimentos acima de R$ 35.584. Quem teve rendimentos isentos, como doações, distribuição de lucro, algum tipo de herança, de valor acima de R$ 200 mil. Quem tem posse ou propriedade de imóveis de valor acima de R$ 800 mil. E quem passou a residir no Brasil também em 2025, está entre as regras de obrigatoriedade. E quem fez movimentação em bolsa de valores, de valor igual ou superior a R$ 40 mil, ou se valor inferior a 40 mil, que teve ganho, que teve lucro, também está obrigado a declarar. São essas as principais regras de obrigatoriedade. Houve mudança no valor mínimo de renda obrigatória? Uma pequena correção, o ano passado era 33.888, esse ano 35.584. Isso por mês daria quanto, mais ou menos? Em torno de R$ 2.900 mais ou menos por mês de renda. E aquela notícia de que as pessoas que ganham até R$ 5 mil não precisariam declarar? Então, essa aí é uma polêmica, porque o governo ele concedeu essa isenção de 5 mil a partir de janeiro de 2026. Rendimentos a partir de janeiro de 2026. A declaração de agora é referente aos fatos de 2025. Então, essa isenção ela vai ser, na verdade, para a declaração de 2027. Isso tem gerado muita confusão. Eu tenho recebido vários contatos no escritório de pessoas, aumentou agora o limite, eu não preciso mais declarar. Então precisa estar atento a isso aí. 35.584 é o limite. Os 5 mil é válido para a declaração de 2027. Ou seja, a pessoa que ganhou até 5 mil ou mais vai ter que declarar esse ano. Esse ano ainda tem que declarar. Lembrando que assim, existem outras situações que obrigam a declaração. Às vezes você está ali na faixa de isenção, vamos pensar já no ano que vem, você vai estar na faixa de isenção de 5 mil, mas existem outras situações que talvez te obriguem a declarar. A posse de bens, a movimentação em bolsa de valores, a venda de um bem com ganho de capital quando você tem lucro. Então não é só a renda em si que obriga uma pessoa a entregar o imposto de renda. Esse é um dos fatores, mas não é só ela exclusivamente. Quem recebeu também alguma indenização na justiça, por exemplo, de processo judicial, também precisa declarar. Sim. Esse ano, isso a gente chama de rendimento. A maioria dessas indenizações são isentas de imposto de renda, mas não desobriga a entrega da declaração. Então, a regra desse ano é valores isentos de imposto de renda, mas superiores a R$ 200 mil devem ser declarados. Mesmo que não tenha nada de imposto de renda, te obriga a declarar, fazer a declaração. Ederson, tem muita pergunta aqui que eu preciso fazer ainda para você sobre quem não entregar, o que acontece, quem tem direito à isenção, muita desinformação aqui sobre consequências, bloqueio de conta, prisão, mas eu preciso fazer um rápido intervalo, tá bom? A gente está recebendo aqui hoje Ederson Rigon, contador, especialista em gestão e CEO da Master Prime Contabilidade. Ele está falando sobre a declaração do imposto de renda. A Receita divulgou ontem as regras para esse ano, mas a gente vai fazer uma rápida pausa. Não saia daí, o Jornal da Manhã Araçatuba volta já. Jornal da Manhã Araçatuba.
Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. A informação que você precisa, quando e onde quiser. Tudo sobre Araçatuba e região na palma da sua mão. Seja bem-vindo ao mundo das notícias do jornal O Liberal. Receba no WhatsApp um jornal completo. Política, entretenimento, esporte, lazer e muito mais. Ligue 18 2103 5050 e se cadastre. Jornal O Liberal, onde informação verdadeira é tudo. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba, parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho, e ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. Jovem Pan Araçatuba 104,3. Zum, 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 tô navegando. Com Netplay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais. Com estabilidade outra já não quero mais. Olha que zum, 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 eu tô voando. Sem travar, sem cair, tô navegando. Velocidade, plano que me satisfaz. Aqui é fibra pura, telefonia e muito mais. Pra sua empresa, você vai ter a melhor internet e suporte vai ter. E pra você, você vai ter alegria pra navegar com a Netplay, vai ter. Entre em contato com o nosso WhatsApp 3621-5152. Netplay, a queridinha da cidade. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios, possui estacionamento próprio e área Kids, além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame, seu novo laboratório de análises clínicas. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 981 62 0495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. Esta é a Jovem Pan. Number 1. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Unisalesiano, experiência reconhecida, resultados comprovados. No Unisalesiano Araçatuba, você encontra mais do que ensino de qualidade. Encontra propósito, estrutura de ponta e professores que inspiram. São 21 cursos de graduação pensados para formar profissionais completos e preparados para o mercado. Medicina entre as 6 melhores do Brasil. Psicologia e medicina veterinária em primeiro lugar no estado de São Paulo, com nota máxima no MEC. Unisalesiano, multiplicando sonhos. Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba.
Agora são 7h36, nós estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Jornalismo independente. Jovem Pan é a rádio número 1 do Brasil. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou a Suelen Giron. Excelente dia, eu sou o Jonathan Alves e reforço que você pode ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook ou mesmo pelo canal no YouTube, Suelen Giron. Suelen Giron. Jonathan, abra para mim, por gentileza, o YouTube e Facebook para eu mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão enviando mensagens para gente pelo YouTube e Facebook. Então, você que está ouvindo pelo rádio do seu carro, quando você não estiver dirigindo, saiba que você pode acessar YouTube e Facebook ali na nossa live e enviar seu comentário pra gente. No Facebook, não envie mensagens no privado, ali pelo Messenger, porque a gente não consegue ver agora ao vivo. Vamos lá rapidamente pra gente continuar a nossa entrevista com Ederson Rigon, contador especialista em gestão e CEO da Master Prime Contabilidade. Já enviou o seu bom dia aqui, Leonardo Bedinarchuk, Ivone Vieira da Rocha, da Central de Costura, que tem a marca própria dela, peças lindíssimas. Coronel Marcos Rogério Lemes, dando bom dia também. Diego Pereira, desejando uma ótima terça a todos. E a jornalista e assessora de comunicação, Ana Paula Saab, que foi minha professora e professora de Jonathan, também excelente jornalista. Linda do Acarajé, da Linda, que eu provei sábado e é uma delícia. Escreveu aqui, ó, mais um dia para correr atrás dos nossos sonhos e vitórias. Que seja assim, viu, linda? Madalena Celone também, muito bom dia. Valeudir Pugina, Silvinha Grupo da Clínica Casa de Fisioterapia. Mila Menezes, muito bom dia. Hoje eu estou com uma blusa lá da loja da Mila Menezes, um beijo para ela. Marcos Zoada, presidente da AEAN, Associação de Arquitetos e Engenheiros da Alta Noroeste Paulista, todos os dias também acompanhando o Jornal da Manhã Araçatuba. Vitor Stabile, que estava sumido, muito bom dia. Marcos Espossar está aqui com a gente também. Rodrigo Treco, Marco Antônio Ramos, o seu Zico, Kelly Donegá, também bom dia. Família do Jonathan Alves em peso aqui, viu? Sejam todos muito bem-vindos sempre. E a Silvia Mazucchi deu bom dia pra gente, escreveu: vou para o trabalho ouvindo a Jovem Pan Araçatuba. Silvia, mais uma vez, muito obrigada por escolher a Jovem Pan para começar o seu dia aí bem informada, e também aos motoristas de aplicativo, que a gente sabe que também estão sempre aqui ligadinhos com a gente. Quero mandar um abraço rapidamente também para o Tarcísio Basso, do Ângulo Araçatuba, e de tantas cidades também. O Tarcísio tem tanta unidade do Ângulo, e também do Ângulo Start. Ele viu quem é nosso entrevistado, o Ederson Rigon, e comentou aqui no WhatsApp: esse é fera. O Tarcísio tá aqui te mandando um abraço, viu, Ederson? Luciana Ruiz Pandini, muito bom dia também, jornalista excelente. Doutora Fernanda Carrenho, procuradora do Estado, ligada aqui com a gente também. Ney Ferracioli, da Associação Comercial de Araçatuba, também acompanha o Jornal da Manhã Araçatuba todos os dias. E um abraço para a querida Patrícia Russo, para queridas Elisângela Coraza e Daiane Ciolari, com mensagens muito lindas, edificantes logo cedo. Fabrício Castilho também, muito obrigada por estar aqui na nossa audiência. O Fabrício, que é do Centro de Tradições Culturais, ele e Fernanda Colli estão fazendo um trabalho lindíssimo, e na semana passada eles desenvolveram o primeiro congresso de folcloristas, de folclore do Brasil. Então foi aqui, ó, primeiro congresso brasileiro de folcloristas, um evento de sucesso. Pessoas do Brasil inteiro vieram para cá. O evento que foi realizado de 10 a 15 de março. E essa entrevista com eles estiveram aqui no Jornal da Manhã Araçatuba antes do congresso. Essa entrevista já teve quase 5.000 visualizações lá no YouTube, para vocês verem como esse trabalho foi importante. Então, se você perdeu, vai lá no meu canal no YouTube, aproveita para se inscrever. Quero mandar um abraço aqui também para o Dr. Marcos Vinícius Branco de Oliveira, neurologista, e também para todos os profissionais que fazem parte do Núcleo do Sono Araçatuba. É um grupo multidisciplinar que estuda sobre o sono. Então, tem dentista, tem médicos
E amanhã, na quarta-feira, o Núcleo do Sono Araçatuba vai realizar palestras, um ciclo de palestras em comemoração à Semana Mundial do Sono. O evento vai ser realizado no Anfiteatro Papa Francisco, no Unisalesiano Araçatuba. É aberto ao público. E também podem ir profissionais, estudantes da área da saúde, quem quiser entender melhor a importância do sono. Durante as palestras, especialistas vão abordar temas como qualidade do sono, principais distúrbios e os tratamentos mais recentes. Lembrando que a participação é de graça e os profissionais estudantes que participarem vão receber certificado. As inscrições podem ser feitas pelo link que está nos stories do Instagram Núcleo do Sono ATA. Então você acessa lá depois no Instagram Núcleo do Sono ATA para você fazer a sua inscrição ou mesmo no próprio local do evento. Então, um abraço aí a todos os profissionais que vão palestrar nesse evento. Eu iria dizer o nome de todos aqui, mas eu acabei não colocando no meu roteiro, mas são profissionais renomados aqui de Araçatuba que vão fazer esse ciclo de palestras. São 5 palestras seguidas ali, são palestras rápidas, mas para quem precisa ficar bem informado sobre o que tem de mais recente aí no tratamento de sono. O Dr. Marcos Vinícius esteve aqui recentemente, é outra entrevista que foi bastante assistida também lá no YouTube, trazendo muitas dicas, muitas informações, porque difícil alguém hoje em dia que não tenha problema de sono, infelizmente, né? Então agora são 7h42. Repita. 7h42. E agora a gente continua a nossa entrevista com o Ederson Rigon, contador, especialista em gestão e CEO da Master Prime Contabilidade. E ele está aqui hoje para falar sobre as regras da declaração para o Imposto de Renda Pessoa Física 2026. Um tema, né, Ederson? Quando chega esse período do ano, muita gente fica apavorado de cabelo em pé, né? É bem natural. A declaração de imposto de renda existe há tantos anos, mas ainda ela assusta a maioria das pessoas. E talvez porque a maioria espera para pensar nisso só no momento da declaração. E eu sempre faço uma observação. A declaração é um momento de ajuste, é um acerto de contas com a Receita Federal. Eu acho que tudo aquilo que envolve o fisco, o pagamento de imposto, deve ser tratado no momento em que ocorre. Se você comprou uma casa ou vendeu algum bem, se você tem algum rendimento diferente, eu acho que a melhor forma de você tratar isso para evitar problemas na declaração de imposto de renda é ter as orientações corretas no momento em que ocorre e não esperar só no momento da declaração para poder minimizar sustos. Ederson, muita gente vê a declaração como uma obrigação burocrática chata que precisa ser realizada para o governo saber o que você tem e o que você não tem. Porém, tem algo que muita gente não presta atenção, que ela também é um marcador do seu desenvolvimento de patrimônio, né? Sem dúvida. Principalmente para quem às vezes é autônomo, profissional liberal, a declaração de imposto de renda ela serve como um documento para poder comprovar aquilo que você teve de renda, aquilo que você tem de patrimônio. E isso ajuda, às vezes, num processo de um financiamento de uma casa ou qualquer tipo de capital que você precisa solicitar via bancos, instituições financeiras, etc. Então, mais do que uma obrigatoriedade, ela é sim um documento comprobatório de renda e patrimônio. Muita gente acha que se não fizer a declaração pode ser até preso. Pode mesmo? Quais são as consequências de quem não entregar a declaração? O que é mito, o que é verdade? O que tem na lei hoje é a ausência de declaração para quem está obrigado é uma multa. Essa multa ela, mínima é de R$ 165, podendo chegar a 20% do imposto devido. O caso de prisão é mais mito, a não ser que sejam escândalos mesmo de sonegação, essas coisas todas de anos que fica ali burlando os cofres públicos, mas não é comum isso acontecer, não. A não ser que seja um caso bem estrondoso mesmo de sonegação, mas a falta da declaração de imposto de renda por si só não causa prejuízos mais graves além da multa, né, para o contribuinte. Uma das novidades é a declaração pré-preenchida. Na prática, o que muda para o contribuinte? Hoje nós temos tantas informações já de forma eletrônica que a Receita Federal ela já monta um banco de dados que ela tem. Então, as empresas informam mensalmente aquilo que os funcionários estão ganhando, bancos já passam ali a movimentação bancária
dos clientes, se você tem um financiamento bancário, se você tem algum investimento, isso é facilmente monitorado. Então a declaração pré-preenchida nada mais é do que pegar esse banco de dados que a Receita Federal já tem, através dessas informações que são prestadas para ela, e trazer para a sua declaração. Isso facilita o preenchimento e é uma possibilidade de você conferir aquilo que já tem na base de dados da Receita com aqueles documentos comprobatórios que você, contribuinte, também tem. É verdade que ela reduz o risco de cair na malha fina? Reduz justamente porque você já traz aquilo que a Receita Federal já tem na base dela. Muito embora, não são raras as vezes que às vezes há uma distorção. A gente já atendemos casos em que o que trouxe ali no banco de dados da Receita Federal, às vezes não estava correto com o documento. Isso pode acontecer. E aí, se você tem um documento comprobatório daquele fato, use o documento, porque numa eventual pedido de esclarecimento da Receita Federal, numa eventual malha fina, você tem ali sim um documento para poder comprovar aquilo que você declarou. Aliás, por falar em malha fina, quais são os erros mais comuns que fazem a pessoa cair na malha fina? Hoje, qualquer pessoa pode fazer a declaração de imposto de renda. Então, assim, preenchimentos em campos incorretos, declarar um rendimento que é tributável num campo de isento, isso vai, de alguma forma, dar uma divergência na declaração. Então, as informações ali de campo mesmo, de preenchimento de campo. E algo muito comum que acontece é quando tem despesas médicas em valor elevado. Por que despesa médica? Ela é a única despesa que não tem limite. Se a pessoa gastar 10, 20 ou 100 mil reais de despesa médica, um plano de saúde, consultas, cirurgias, etc., ela pode usar isso aí tudo como uma despesa dedutível de imposto de renda. Então, nesses casos, quando a pessoa tem um valor excessivo ali dessa despesa com saúde, é muito comum a declaração ir para a malha fina, para que a Receita Federal possa ou cruzar automaticamente esses dados com a declaração do declarante e do médico que atendeu aquela pessoa para ver se estão batendo as informações, ou a Receita Federal pedir os comprovantes, os recibos, notas fiscais de que aquela despesa de fato existiu. Existe algum tipo de gasto, além desse, do que você falou do gasto médico, ou informação que costuma gerar mais problemas? Pensão alimentícia, às vezes quem paga a pensão alimentícia, a pensão em si é dedutível, só que se você paga a pensão, a pessoa que paga a pensão, ela não pode usar o filho como dependente dedutivo na declaração. E às vezes a pessoa usa os dois, eu pago a pensão e coloco o meu filho como dependente. É uma coisa ou outra. Então, em termos de gasto, são essas duas situações que mais acontecem. Como que é nessa questão da pensão? Então, por exemplo, quem recebe a pensão, declara também? Declara como rendimento, mas quem paga, tá, a malha fina está sujeita para quem paga. Quem paga a pensão alimentícia é uma despesa dedutível. Só que aí, essa pessoa, o filho para quem você pagou a pensão, ele não pode também ser seu dependente na declaração. Porque são duas despesas dedutíveis, o dependente ou a pensão. Se você paga a pensão, a Receita Federal entende que ele não é seu dependente, entendeu? Então você não pode fazer essas duas informações simultâneas. Nossa, isso deve dar muita confusão, porque para quem vê de fora, aparentemente seria lógico, né? A pessoa paga a pensão, ele é dependente dela, mas não é o caso, a Receita não vê assim. E na pensão também é preciso estar atento ali a tudo aquilo que está abarcado ali naquela situação, se além da pensão vai pagar alguma outra coisa, entendeu? Porque numa eventual, eu posso às vezes pagar a pensão e também um plano de saúde para o meu dependente ali no caso, e isso ser dedutível. Mas é importante que isso esteja documentado para que numa eventual solicitação da Receita Federal tenha esses documentos comprobatórios. Anderson, muita gente acha que só quem tem carteira assinada ou patrimônios muito altos, ali um 880, precisa declarar. Quais são os casos que pegam muita gente de surpresa? Muito MEI deixa de declarar também? Sim. O MEI, eu costumo brincar, Sueli, tem gente que confunde o MEI com R$500 mil de faturamento, e não é bem isso. O MEI tem um limite de faturamento de R$81 mil, e além da declaração do MEI do CNPJ, ele pode estar sujeito a declarar um imposto de renda pessoa física também. Se estiver dentro dessas regras que eu comentei, rendimentos tributáveis acima de 35.584, bens acima de 800 mil, o fato de ser MEI por si só não te desobriga a entrega da declaração pessoa física. E um outro ponto que a gente chama a atenção, isso já foi tema de várias polêmicas, é a questão de movimentação bancária, PIX. Já saiu na mídia que o PIX ia ser tributado. Eu já vim até aqui, inclusive, falar sobre isso. E não, o PIX ele não é base para tributação, mas ele é sim um meio de monitoramento. Então, assim, quem movimenta bastante em conta bancária, faz ali recebimentos e pagamentos,
tem que estar atento a isso para dar um tratamento correto. Não quer dizer que você vai ter que pagar imposto sobre tudo isso. Pode ser que você movimentou coisas ali que não necessariamente seja uma renda, tá? Mas é preciso estar atento a essa movimentação, porque sim, os bancos são obrigados a informar a Receita Federal e ela tem condições de monitorar cartão de crédito, Pix, qualquer transação bancária hoje é facilmente monitorada pela Receita Federal. Ou seja, tem que ficar muito atento na hora de fazer essa declaração. Exatamente. Né? A gente ainda tem muitas pessoas que acham que não vai dar nada, entendeu? Mas cada vez mais a gente vê os sistemas assim se aprimorando em termos de monitoramento. Então a melhor forma é cuidar antes que alguma coisa aconteça, até porque a Receita Federal tem um prazo de 5 anos para poder ir lá e vistoriar a sua vida e identificar se nesses 5 anos para trás alguma coisa divergente aconteceu. Verdade. Então, por exemplo, as declarações que eu entreguei 5 anos para trás, elas ainda podem, a Receita ainda pode levantar alguma dúvida, algum problema ali. Pode. 5 anos é o prazo que a gente chama de prescrição para ela poder te notificar. E assim, a Receita dificilmente ela chega multando. Ela vai chegar te notificando e pedindo um esclarecimento. Olha, identificamos essa divergência aqui. Você não declarou, por exemplo, imposto de renda e notamos que você teve uma alta movimentação em conta bancária. Me explique isso aqui. É mais ou menos assim que funciona. E aí, se não houver uma explicação plausível, aí sim, vem o imposto e mais a multa por essa omissão. Anderson, outra coisa que muita gente quer saber quando a gente fala em declaração do imposto de renda é sobre a restituição. Quem recebe primeiro? Como funciona essa ordem de prioridade? Quando a pessoa recebe a restituição? Você sabe que eu tenho um pouco assim de receio de restituição, porque não é tão bom negócio, Sueli, quem tem alta restituição. Porque quem tem um valor de restituição muito alto, significa que você financiou o governo no ano anterior sem cobrar juro nenhum. Então, às vezes, eu já vi casos lá de pessoas que têm restituição de 10, 15, 20 mil, faz, poxa, esse valor aplicado daria uma rendinha maior, né? Mas vamos lá. A restituição nada mais é que você chega na declaração de imposto de renda e identificou que, através dos seus rendimentos, através das despesas que estão ali declaradas, você identifica que já foi pago um imposto maior do que aquilo que era devido. E aí, essa diferença você tem a restituir. Então, por exemplo, durante 2025 eu paguei 30 mil reais de imposto já. Mas aí, a hora que eu fiz a declaração de ajuste, coloquei as minhas despesas, eu deveria ter pago só 20. Então, esses 10 é restituído para mim. Só que é aquele tal negócio, você financiou o governo durante todo um ano e tem ali um valor a recebido que o máximo que ele faz para você é atualizar isso pela Selic, que não é muita coisa. Então, a restituição nada mais do que isso. Você ter de volta o imposto que foi pago a mais no ano anterior. E esse ano tem uma novidade. A Receita Federal ela diminuiu um lote de restituição. Tradicionalmente, essa restituição é paga em 5 lotes, sempre priorizando os idosos e pessoas de necessidades especiais. Mas esse ano de 2026 serão 4 lotes. O primeiro já no dia 29 de maio, que é o último dia de entrega da declaração de imposto de renda, e depois sempre no último dia útil de cada mês. Então, o primeiro lote em maio, o segundo em junho, o terceiro em julho e o último em agosto. A estimativa da Receita é que até julho, mais de 80% das restituições estejam já pagas. E quem declara primeiro, recebe primeiro mesmo? Sim. O primeiro lote ele vai ser concentrado ali nos idosos e pessoas de necessidades especiais, mas a partir do segundo, sim, vai priorizando aqueles que entregaram a declaração também primeiramente. Outro ponto importante, a Receita falou que vai fazer a restituição automática para algumas pessoas. Quem pode se beneficiar disso? Nós temos vários casos de pessoas que tiveram alguma pequena retenção em algum mês, mas não estavam obrigadas a entregar a declaração e não entregaram. Por exemplo, a pessoa, o ano passado, ela não atingiu o limite lá de rendimento para poder fazer a declaração de imposto de renda, mas em algum mês específico ela recebeu, além do salário, mais as férias. E aí naquele mês ela sofreu uma retenção do imposto de renda. Ela pagou esse imposto de renda. Só que como não declarou, ela não recebeu de volta a restituição. A previsão da Receita é que em julho agora de 2026, ela vai fazer um levantamento de todas as pessoas que têm essa restituição e elaborar uma declaração automática e creditar para essa pessoa, desde que o Pix dela seja o CPF, que é o único meio que a Receita tem de cruzar as informações, e ela vai fazer o cruzamento desses dados e restituir esses valores que a pessoa tem direito, porém não foi declarado. Não tem como a pessoa levantar isso, saber se ela tem direito ou não?
Até tem, ela pode pegar os informes de rendimentos ali de ano base 2024, tá? E verificar se o rendimento dela esteve abaixo de R$ 33.800, mas ela teve retenção de imposto retido, ela vai estar nessa situação. Isso é ano base 2024? 24, porque ano base 2025 nós vamos entregar agora ainda, então isso está no prazo para que as pessoas possam fazer a declaração. Essa restituição automática é só no base 2024 de quem já passou o prazo de entrega da declaração, não estava obrigado, mas tem direito a alguma restituição. Jonathan, coloca pra gente, por favor, o Instagram da Master Prime Contabilidade. Hoje nós estamos recebendo Ederson Rigon, CEO da Master Prime Contabilidade, contador, ele também é especialista em gestão, mentor de muitos empresários. Você quer conhecer mais sobre o trabalho dele, está na tela agora, YouTube, Facebook, é Master Prime, o Prime é com I, escreve Prime, Contabilidade, procura lá no Instagram, Master Prime Contabilidade. Ederson, última pergunta rapidamente para a gente encerrar. Se você tivesse que dar apenas um conselho para quem vai declarar o imposto de renda em 2026, qual seria? Não deixe de procurar ao menos a opinião de um profissional de contabilidade. Eu sei que a declaração qualquer pessoa pode fazer, mas uma das causas de malha fina, de erros e multas, reside nisso. Às vezes a pessoa se aventura a fazer e por um erro ali ela acaba tendo alguma multa, algum problema com a Receita Federal que poderia ser facilmente evitado se ela procurasse um profissional habilitado. Ederson, mais uma vez, muito obrigada por vir até aqui, por esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui. Obrigado. Agora são 7h57. Olha, reforçando então, a orientação é não deixar para a última hora, organizar documentos com antecedência. A declaração começa no dia 23 de março e segue até 29 de maio, não deixa para a última hora. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias ou mesmo a entrevista de hoje, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Aproveita para se inscrever e ser notificado das novidades. Tenha uma terça-feira excelente, abençoada e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.